Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conversar sobre um projeto de lei em tramitação aqui na Casa que quer proteger o consumidor. O PL 651 de 2024 pretende proibir a comunicação mercadológica de qualquer natureza, inclusive a publicitária, de sites e aplicativos de apostas em todo o estado de São Paulo. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, eu tenho aqui um especialista em marketing, que é Nino Carvalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre essas propagandas até. Ultimamente a gente tem várias informações sobre isso e denúncias também em relação até aqueles jogos, do nada aparece ali uma propaganda e muita gente acaba clicando e quando vê está até endividado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, essas estratégias que são colocadas, mas até onde tem um limite para isso? Olha, o limite deveria ser, obviamente, o que está dentro da legalidade e o que está dentro da ética, né? Para qualquer empresa, para qualquer produto, inclusive para esses aplicativos ou para qualquer outra oferta online. Os jogos, esses aplicativos de aposta, eles são, de certa maneira, embalados, quase que fantasiados, como uma coisa muito inocente, né? É algo que soa divertido, como um joguinho, né, muito lúdico, muito bacana, que a gente está ali passando o tempo e curtindo o momento jogando. Entretanto, tem a questão que a gente vai lá colocar o cartão de crédito, vai colocar lá o dinheiro, né, naquela esperança de eventualmente ganhar alguma coisa, e normalmente isso não acontece como em outros jogos similares. Então, há de se tomar um pouco de precaução, porque a embalagem, a maneira como é comunicada, e outros produtos também acontece isso, normalmente são muito bem feitos, então seduz mesmo as pessoas mais antenadas, né? Uhum. A gente pode falar que esse é um tipo de propaganda tóxica, ou o que significa uma propaganda tóxica? Olha, a gente pode falar que é uma propaganda tóxica no sentido de que estão propagando, estão comunicando e querendo vender um produto que é questionável, né? Pelo menos, né? Se não mais ainda, perigoso, talvez nocivo para algumas pessoas, de fato, chega até a interferir muito na vida da pessoa, da família. Mas o marketing tóxico, ele vai muito além disso e também não é de hoje. O marketing, ele é feito para que as organizações, tanto privadas quanto públicas, comuniquem aquelas suas atividades. Então, por exemplo, aqui na Alesp também se faz marketing para, por exemplo, conscientizar o cidadão acerca de algumas coisas relevantes, né? Então isso também é um tipo de marketing. Então o marketing tóxico é quando qualquer empresa, qualquer organização utiliza dessas ferramentas e canais de marketing para propagar informações ou produtos, sejam eles nocivos, perigosos, ou então mentirosos, né, falaciosos, que levem a pessoa a algum tipo de engano. E aí ela vai clicar, vai comprar, vai usar, sendo enganada, ou então, de fato, acreditando naquela promessa, e é uma promessa vazia e, eventualmente, vai ter muitos problemas com aquilo. Acho que todo mundo já teve a experiência de falar ou pesquisar algum produto e, depois disso, as suas redes sociais são invadidas, né? Por esses produtos, por essas ofertas. A gente pode falar também que, de uma certa maneira, isso é tóxico, no sentido de, parece que te empurra para comprar. Eu sei que as empresas têm esse objetivo de vender, mas demais também não faz mal? Eu não sei se caberia como tóxico, embora eu entenda o que você está falando, se não for uma coisa ilegal, nociva ou mentirosa, eu diria que é uma técnica de marketing de vendas que pode ser chata, agressiva para algumas pessoas, né? Mas não seria tóxico no sentido perigoso da palavra. Entretanto, isso sim é uma técnica de marketing. O nome técnico disso é remarketing. Esse remarketing, né, de novo, de repetir, é porque a gente, de fato, como você colocou, vai procurar um produto, clique em alguma coisa, às vezes até está conversando aqui entre nós
e o nosso telefone está capturando algumas coisas. E depois aquela propaganda, aquele produto fica perseguindo a gente, como você falou, durante algum tempo pelo menos. Essa técnica, ela não tem nada de errado nela se ela for utilizada para produtos inofensivos. Ela costuma ser muito eficiente, por isso que as empresas optam por utilizar. E para algumas pessoas pode ser um pouco chato realmente. Entretanto, eu acho que se as empresas elas utilizassem essa ou outras ferramentas de marketing tão somente para fazer com que a gente gastasse mais dinheiro com produtos ou serviços comuns e legalizados, eu acho que seria até menos pior. O problema é quando fazem isso com algum objetivo obscuro. Aí eu acho que realmente é ruim. Entretanto, eu acho que algumas pessoas podem, de fato, se afetar, mas quase que sem querer. Por exemplo, eu conto um caso em aula lá para os meus alunos de uma pessoa que comprava vinhos na internet com alguma frequência. E aí, pronto, né, comprava lá, tinha aquela prática, de vez em quando, etc, etc. E, em certo momento, ela parou de comprar vinho. E aí, quando ela parou, os sites que percebiam, opa, tinha um comprador aí que estava sempre com a gente, gastando dinheiro, e do nada ele sumiu. Vamos então agora fazer mais marketing para lá, ver se a gente enchendo a paciência dele, ele volta a comprar. Só que o que aconteceu nesse caso? Essa pessoa, ele era um senhor que a esposa, Deus nos livre, estava lá doente, num estado muito trágico, no hospital. E ele comprava vinho que aquele senhor achava que era uma maneira gentil de agradecer aos médicos, aos enfermeiros, ele dava de presente. A esposa faleceu, ele parou de comprar vinho. E as empresas seguiam perseguindo ele, e aí cada vez que ele recebia aquilo, sabe, dava uma lembrança na cabeça que trazia aquelas emoções. Então, é claro que há casos que pode ser mais grave, mas vão ser exceções. Então, eu acho que utilizados dentro dos limites éticos e legais, nesse caso específico, é uma ferramenta que pode ser bastante útil para as empresas e, eventualmente, ajudar alguns consumidores. É claro que existe a questão ética, né, como você falou, de ter ali as propagandas, pensar no consumidor, os limites disso. Porém, muitas pessoas precisam vender, querem vender e, enfim, criam as suas campanhas. Você acha que o poder público deve interferir nisso, colocar leis, regras, normativas para que realmente o consumidor também seja protegido? Por exemplo, até esses casos que a gente falou dos jogos de azar. Chega um momento que a pessoa perde, às vezes, o salário todo, a aposentadoria toda jogando. Exato. Olha só, Priscila, uma coisa interessante. Hoje a gente nem para perceber, mas a área médica é cheia de restrições de marketing, de comunicação, publicidade e vendas, né? Então, um médico, ele, por questões legais, ele, por exemplo, não pode falar, olha, compra naquela farmácia. Ele não pode dizer, ele não pode te dar uma amostra de um produto, né? Já houve, né? Eu, por exemplo, quando era criança, eu lembro de receber amostras de médico, né? Isso foi sendo mais limitado para tentar proteger a população de ter essa interferência mais comercial, né? Então, uma empresa farmacêutica, por exemplo, pagava muito dinheiro para um médico para falar assim, olha, venda o meu produto em vez do concorrente, porque eu vou te levar para uma viagem lá de navio para o Caribe. Essa história do médico eu estou contando só para poder ilustrar que, apesar da discussão no momento, está muito em volta das apostas, inteligência artificial, fake, né, aqueles fake marketing, as deep fakes, que é quando você finge a voz ou o vídeo de alguém, na verdade aquele computadorizado, só que isso existe às vezes há centenas de anos, né? A parte médica foi talvez um dos estopins para isso, né? Havia, há mais ou menos uns 100 anos, né, uma dupla de um publicitário e vendedor que se juntou com um empresário e eles começaram a vender um produto milagroso. Era um produto que ajudava você a voltar a caminhar se você tivesse algum problema lá, que fosse um cadeirante, por exemplo. É quase aquela coisa que traz o amor de volta em 3 dias. E as pessoas iam comprando, essas duas pessoas ficaram, obviamente, milionários, né? Lá nos Estados Unidos, esse caso. E isso chamou a atenção de um jornalista na altura que foi investigar e falou assim, calma aí,
por um lado eles estão ficando milionários, mas por outro tem pessoas morrendo, tem pessoas achando que vão tomar esse remédio e vai, sei lá, curar algum problema que já nasceu, né, com alguma deficiência eventualmente, e ele foi investigando e aí denunciou isso numa série de reportagens, e foi esse movimento jornalístico que fez com que lançasse um alerta na sociedade norte-americana na altura, e aí pronto, né, as leis começaram a surgir para limitar a propaganda médica, e a gente até hoje tem isso. Também tem com cigarro, tem com bebida, etc, etc. Então, eu acho sim que não só é extremamente importante que haja essas limitações e que elas sejam impostas de maneira legal, de maneira oficial, vamos colocar, pelos órgãos públicos competentes, como já há muito tempo, e particularmente agora, porque a gente está vivenciando um momento que a rapidez da tecnologia, das técnicas de vendas, das técnicas comerciais, está evoluindo tanto e tão rápido que essa parte legal está tendo dificuldade de acompanhar. Então é muito importante que a gente reforce essa necessidade de, por um lado, as empresas devem e poderiam fazer suas propagandas e publicidades, por outro, como já existe há tanto tempo em vários mercados, isso deveria sim ter regulamentações e ter leis para poder proteger não só a população, mas também, inclusive, toda a cadeia envolvida, quem compra, quem vende os produtos que a gente, né, enfim, médicos, tabaco, álcool e jogos de azar, por exemplo. Essas empresas que têm esse tipo de propaganda ou esses os produtos nem tanto, mas, né, porque vão sofrer ali uma certa repulsa do consumidor, da sociedade, por exemplo, até a gente voltando a falar dos joguinhos, né? Muitas pessoas estavam ali numa certa brincadeira. Quando chega ao ponto de começarem ou denúncias ou depoimentos de pessoas que realmente foram envolvidas nesse tipo de situação e hoje estão com problemas financeiros, isso acaba gerando um certo problema para a empresa de marketing, para essa empresa em si? Olha, deveria gerar. Seria o natural, o óbvio e o correto, né? Mas por que eu falo que deveria gerar? Porque muitas dessas empresas, elas já têm uma consciência, já fazem até um trabalho de planejamento estratégico, sabendo que, em algum momento, em breve, vai dar problema. Então, enquanto existe brechas na lei ou a própria sociedade como um todo não está consciente do que é aquilo, quais os impactos, né, essas empresas elas vão tentando acelerar o processo de vender o mais rápido possível tudo que a gente puder para o maior número de pessoas, porque em algum momento nós empresa, sabemos que vai dar problema. Não tem como não dar, a gente sabe que o nosso produto é um produto que vicia, é um produto que causa mal a muitas pessoas, joguinho é até uma maneira que eles muito inteligentemente usam para poder divulgar, etc, etc, porque remete a coisas legais, inocentes, etc. Né? Então elas tentam esticar a corda, porque em algum momento há essa reação. Entretanto, por conta da diferença de velocidade, as empresas com a tecnologia conseguem fazer tudo isso muito rapidamente e a reação ela demora. Então, quando você diz, por exemplo, Priscila, aqui, pessoas começam a ter problemas sérios financeiros, há casos graves, né, de pessoas que eventualmente, né, tiram a própria vida, né? Olha só que coisa mais grave, que coisa mais bizarra. Quando isso começa a aparecer, não é porque foram os primeiros casos, foram os primeiros que começaram a ganhar uma repercussão, né? Quando descobre que alguém importante, alguém influente, alguém famoso estava envolvido e aquela empresa, na verdade, quando vai se investigar, ela é sediada num paraíso fiscal, eles já estão há algum tempo operando e vão crescendo, e quando acontece isso, eles estão preparados. Inclusive, Priscila, há empresas que chegam a calcular financeiramente isso, do tipo, olha, eu vou dar até um caso real, sem citar qualquer nome, obviamente, mas, por exemplo, uma empresa do mercado financeiro que queria lançar uma campanha dizendo: coloque o seu dinheiro na bolsa de valores, sem risco. Isso é impossível. É impossível. E ela sabia que, ao falar isso,
ia haver algum movimento ou de um indivíduo, ou de um concorrente, ou da própria CVM, que é o órgão que faz a regulamentação disso, do Banco Central, ia barrar, né, e eventualmente até dar uma multa. Então o que fazem? Junta-se lá um grupo da empresa e fala assim, olha, a gente vai fazer essa campanha, vamos calcular quantos clientes que a gente vai conseguir novos e quanto que dinheiro as pessoas vão colocar aqui no nosso banco para poder colocar lá nas ações. Faz lá um cálculo e aí depois vê, olha, quando alguém reclamar ou se tiver problema e a gente for multado, qual é o máximo de problema que a gente pode ter? Qual é a multa máxima? Aí imagina que eles vão arrecadar 1.000 e a multa máxima é 500. Vale a pena na mentalidade deles. Então, ainda assim, muito conscientes do problema e de como é que pode afetar os outros, olhando só para a parte financeira, fazem isso e esperam dar problema e não tem importância. Eu ganhei muito dinheiro enquanto a campanha estava no ar. A mesma coisa agora a questão desses aplicativos de apostas e jogos de tigrinho e coisas assim. Né? Há essa consciência, muito provavelmente, até lembrando aquele filme lá do Poderoso Chefão da Máfia, que em vez de ter lá os capangas, ele se rodeava de bons advogados, né? Então essas empresas devem ter um exército maravilhoso de advogados competentes e caríssimos, sabem que vai acontecer isso e quando souber, ela já tem lá um caixa separado para poder pagar as multas, investir em lobby, etc, etc. É uma competição muito difícil uma batalha muito difícil de se travar. No caso legislativo, ele pode contribuir na elaboração de leis para ter um equilíbrio sobre isso, para ter um controle sobre isso, até essas estratégias que vão fazer mal para as pessoas, mas ali há uma conta, né? Como você comentou, uma conta dos gastos, dos prejuízos, mas também dos lucros. Ou não, precisam ser os órgãos representativos que acabam criando, então, essas barreiras? Olha, tem várias formas, né? Você tem alguns setores que existem aqueles órgãos que autorregulam o setor. Na publicidade, por exemplo, tem o CONAR, para dar aqui um exemplo. Esses órgãos ajudam, né, mas eles não têm, vamos dizer, um grande poder para causar um impacto nas empresas. Outras, coletivos da sociedade civil, eventualmente pessoas que se juntam para fazer algum tipo de protesto, ou criar uma associação, uma ONG, para tentar também combater. Também ajuda e é muito importante, eventualmente não são também efetivos. Então a parte legislativa, né, na verdade, todo o poder público. Então vamos fazer leis, vamos fiscalizar, vamos de fato multar e penalizar. Tudo isso tem que estar funcionando e casado para a gente conseguir combater mais de igual para igual. É difícil porque é muita novidade. Né? A própria indústria do tabaco, por exemplo, que a gente falava antes, talvez, você obviamente é muito mais jovem do que eu, mas talvez você ainda se lembre que havia propaganda na televisão de cigarro, patrocínio de show. Então leva um tempo até ter um amadurecimento, né? E hoje a gente anda na rua, se tem alguém fumando, a gente até olha assim um pouco torto. No ambiente então fechado, todo mundo causa uma confusão. Então tem uma maturidade. As empresas costumam ser muito mais velozes. E essas dos aplicativos, dos tais joguinhos, elas ainda têm uma certa vantagem, né, olhando para o ponto de vista egoístamente delas, a vantagem que elas dominam a tecnologia, né, e a tecnologia ela caminha muito rápido e abre muitas zonas cinzentas, que aí os órgãos de fiscalização, de controle, de legislação têm dificuldade de acompanhar isso. O Marco Civil é um pouco antigo, vamos dizer, nesse sentido, né? Na Europa, só agora em março, que passaram uma série de regulamentações, legislações sobre o uso de inteligência artificial, que também está algo muito embrionário no Brasil, então leva-se um tempo. E durante esse tempo, lá quem tem assim, a cabeça um pouco mais malandra, vamos dizer, tenta fazer o máximo de proveito para trazer para ele alguns benefícios e depois vai se adequando. Então é possível que, eventualmente, conforme esse lado, vamos dizer, mais de controle e regulamentação começar a funcionar melhor e a sociedade também ficar mais consciente, né? Porque muitos de nós, quem está em casa, a gente está, estudantes meus também, né, alunos, a gente percebe que ainda tem dificuldade de perceber o que significa, quais são as consequências. Então tem um amadurecimento para acontecer. É possível, portanto, que a algum ponto chegue-se a um equilíbrio, eu acredito. Vamos falar um pouquinho do seu livro? Né? Nós temos aqui Mais Marketing, Menos Guru.
O que conta esse livro para a gente? Olha, esse livro é um livro que eu diria que é uma visão crítica do marketing. Eu trabalho com marketing já há muito tempo, dou aula há muito tempo. Na minha família também tem pessoas que foram acadêmicos na área de marketing. Sou completamente apaixonado por marketing. Acho que marketing é algo importantíssimo para a sociedade em vários sentidos, não apenas para a parte lucrativa de empresas, né? Jamais. Entretanto, eu acho que as empresas elas são muito irresponsáveis ao trabalhar o marketing. As empresas, claro, e os profissionais. Então, Priscila, o marketing ele pode ser assim uma arma muito potente para fazer coisas boas, como, por exemplo, durante a pandemia, você conscientizar a população sobre a importância de usar máscara, distância social, vacina. Você salva vidas dessa forma. Isso, o marketing que trabalha isso. E, ao mesmo tempo, também ele pode ter um fim mais comercial. Então, o marketing é muito amplo e, entretanto, ele pode ser usado para fazer coisas positivas ou coisas negativas. Então, esse livro, ele trata de marketing, traz muita coisa sobre o passado, sobre a história de marketing, para a gente entender melhor o futuro, porque tem aquela frase, que certamente não é minha, né, que a gente tem que entender o passado para melhorar o nosso presente e assegurar também um futuro melhor. E isso de uma forma muito crítica, eu diria. Então é um livro, talvez, incomum na área de marketing, né? A gente tem muitos livros mais técnicos, eu inclusive tenho outro livro também que é mais técnico mesmo, de se fazer planejamento de marketing, né? Esse é um livro que pessoas que não são de marketing, às vezes, são de comunicação, são gestores de negócio, são empreendedores, trabalham numa micro e pequena empresa, é um vendedor, eles vão gostar também, é muito leve, muito provocativo, eu acho. Se fala muito hoje do marketing das mídias sociais, né, das redes sociais, então tem várias pessoas fazendo vários cursos, oferecendo vários cursos também de formação nessa área. Fala um pouquinho disso, da sua opinião em relação a isso, esse marketing que hoje em dia ele migrou também, né, para a palma da mão. Antes as pessoas tinham que ver ou na TV ou no outdoor, e hoje não, é na palma da mão, chega a toda hora. A toda hora, a qualquer momento, e é engraçado que as bases lá do marketing, né, que, bom, eu tentar ver pessoas que vão se interessar pelo que eu quero vender, fazer produtos para elas comprarem, comunicar e vender. Então essa base meio que ela, em linhas muito gerais e simples, é assim e continua funcionando. A maneira como eu faço isso, você está certíssima, mudou bastante. Não só por conta dos canais, né? Agora tem redes sociais, tem internet, mesmo na TV tem outras formas de TV, tem outras formas até de publicidade offline, ou seja, fora da internet, outdoors diferentes, né? As pessoas são muito criativas nessa forma de usar a publicidade, principalmente, que é uma das partes do marketing. E mais do que isso, esse fato que você disse de estar na palma da mão, significa que as empresas começam a trabalhar também usando questões ligadas ao contexto, ao momento. E vou te dar um exemplo. Imagina que você foi num site e você procurou lá um livro, por exemplo, do Paulo Freire. E aí não tinha esse livro no momento. E aí você clicou lá, eu quero ser avisado. Marcou. E aí você está caminhando na rua em certo momento, e aí você está perto da livraria que você estava procurando na internet, fisicamente na rua perto. Hoje é possível, embora haja algumas restrições e dificuldades por conta de privacidade, você ser rastreado, né? Nosso telemóvel nosso telefone está sempre, a gente consegue ver onde que a pessoa está fisicamente. Isso se contacta lá com um banco de dados dessa empresa, ela vê que você tinha gostado de um livro que não tinha, só que naquela loja tem. E ela te manda uma mensagem: olha, Priscila, na nossa loja aqui pertinho de você tem um livro que você queria. Vem cá que eu te dou um cupom de desconto. Você pode até clicar e ver já um mapa no seu telefone. Então são coisas que são possíveis e cada vez mais vão estar mais comuns, né? Você tem questões ligadas a reconhecimento facial, né? Que a gente às vezes usa para entrar num prédio, para entrar às vezes na sua casa. Tudo isso vai migrando também para o marketing. Se você olhar, por exemplo, o filme de ficção científica, tem um que chama Minority Report com Tom Cruise. Eu não sei se tem uma tradução em português, né? E aí tá ele lá no metrô, e aí no metrô enxergam lá o rosto dele, sabem que é ele, e a publicidade do metrô muda para poder falar algo que ele se interessa, muito pessoal.
A gente não está muito distante disso, a tecnologia já existe para isso. Então, eu acho que as tecnologias vão proporcionar novas possibilidades, não é só para a empresa vender e se aproveitar, isso pode ter usos muito úteis para o cidadão e para o consumidor também. A questão é tentar chegar a um meio termo, né? Porque as empresas deveriam se preocupar em ter, né, criar e manter um relacionamento com os seus clientes de forma saudável e que as duas partes se beneficiem em longo prazo. E, entretanto, o relacionamento, normalmente, a gente só fica sabendo como consumidor quando a gente quer, por exemplo, cancelar. Eu ligo lá para a minha telecom, né, que me dá a internet, o telefone, eu falo, olha, não aguento mais vocês, eu quero cancelar. E aí ela fala, espera um pouco, senhor, eu vou passar para a área do relacionamento. Né? Então, a gente tem que evoluir também nessas questões muito basais. Hoje a gente tem a questão da inteligência artificial, você até fala dos robôs aqui, né? Como isso vai interferir, inclusive, no marketing, mas também nas nossas vidas? Porque o profissional do marketing, antes para criar uma campanha ou criar uma peça ali para passar informação ou vender um produto, pesquisas, uma formação mais detalhada, enfim, não é fácil, não era só sentar lá e escrever alguma coisa, tinha todo um estudo para isso. Hoje, a inteligência artificial, muitas vezes você coloca uma coisa lá, pergunta, monta para mim uma campanha, e ele pode te dar uma direção naquilo. Vai interferir até que ponto e para o consumidor? De que maneira vai impactar a inteligência artificial? Olha, há muitas coisas positivas nesse uso e na popularização das inteligências artificiais e dos robôs, né? Robô, quando eu falo, eventualmente, vocês já tiveram num restaurante lá com um robozinho atendendo, ou no aeroporto, ou mesmo no McDonald's, de repente numa fast food, você vai lá, clica. Então isso está ficando mais comum. Às vezes você tem na sua casa lá, aquele robozinho que fica limpando a casa, etc, etc. Entretanto, eu tenho um olhar um pouco crítico em relação a isso. Há coisas muito positivas, por exemplo, fora do marketing, a inteligência artificial está ajudando a salvar vidas na medicina, né? Conseguindo perceber com mais agilidade a situação de saúde de uma pessoa que talvez o médico tivesse um pouco mais de dificuldade ou passasse, mesmo por um médico experiente, às vezes passou algum detalhe despercebido. Entretanto, na área de marketing, na área dos negócios, das empresas, o impacto já está sendo muito forte. Vou dar um exemplo para você. Imagina que as pessoas aí que estão em casa, que estão tentando fazer um pequeno negócio, tem lá um artesanato, tem um açougue que seja, coloca lá vídeo no Instagram, faz uma live na internet, né? Aí depois tem que editar aquilo tudo, aí já não é qualquer um que sabe fazer aquela edição, né? Tem que depois escrever lá texto para poder publicar numa rede social, aí para essa rede social é um formato, para essa é outro. Então, não é tão trivial assim, né? Embora, claro, muita gente faça, etc, etc. Você hoje pega um vídeo de 1 hora, coloca numa ferramenta, inclusive que tem ferramentas gratuitas. Essa ferramenta, em 15 minutos, pega aquela 1 hora, quebra o seu vídeo, já pegando os melhores momentos, que ela percebe quais são, te oferece 10, 20 opções de vídeos e já sugere título, o que você pode escrever, já legenda. Então isso ajuda por um lado, mas eu acho preocupante porque muita gente vai ficar de fora. A gente tem ouvido, né? A inteligência artificial não vai tirar emprego das pessoas, vai ajudar, né? Porque na Revolução Industrial, quando montaram as primeiras fábricas, as máquinas nas fábricas, isso não tirou emprego de ninguém. Não é bem verdade. E tem um agravante no momento que a velocidade com que acontece essa evolução tecnológica hoje em dia é uma velocidade brutal. Então imagina o seguinte, né? Eu vou aqui repetir uma coisa que um autor chamado Yuval Harari, que tem alguns livros aí famosos, publicados, ele dá um exemplo que é muito ilustrativo. Imagine o seguinte, vamos pegar
uma profissão que é difícil de ser substituída por um algoritmo, né, que são lá os robôs virtuais, as inteligências artificiais, ou mesmo um robô físico. Então vamos pegar, por exemplo, um cirurgião. Não tem hoje nada que substitua um cirurgião. Então vamos supor que a gente leve 50 anos para melhorar lá os robozinhos e criar um cirurgião perfeito, tão bom quanto um bom cirurgião humano. 50 anos é bastante tempo. Nesse tempo, você tem aí várias gerações de médicos sendo formadas, trabalhando, etc, etc. Ok. Só que, quando conseguirmos chegar lá, aquela programação de computador, que nada mais é do que isso, né? Aquele algoritmo que consiga replicar um médico perfeito, para dar esse exemplo, ou um juiz justo, correto, mesmo depois desse tempo todo, uma vez que chegamos lá, para pegar aquilo e replicar para ter zilhões de médicos, é copiar e colar, porque é um código de computador. Então, hoje, as profissões mais braçais, que são aquelas mais que a gente vai clicando coisas sem pensar muito, né? Ou mais mecânicas, como, por exemplo, pintar uma parede, elas são mais fáceis de ser substituídas por uma máquina, né? E as que exigem mais da gente fazer, nos desafiam mais intelectualmente, são mais complexas. Só que isso vai sendo resolvido ao longo do tempo. Então eu acho que temos que pesquisar e utilizar com cautela para poder preservar esses 8 bilhões de pessoas que temos no mundo, né? E essas pessoas, grande parte delas, vão trabalhar em funções que ainda são muito braçais, operacionais, repetitivas, como eram nas fábricas e os robôs substituíram já, né? E se essas pessoas não tiverem como trabalhar, aí tem aquele discurso de, não, mas aí elas vão poder curtir mais a vida, porque, não, quem vai curtir a vida é quem hoje talvez já curta, né? Porque é uma pessoa que precisa trabalhar muito duro, às vezes em 3 empregos, para poder pagar as contas e sustentar 3 ou 4 filhos. Às vezes uma mãe solteira, 2 empregos, é mãe ainda num 3º horário, tem 3 filhos para criar, ela não vai, graças aos computadores, ficar agora curtindo e vendo televisão em casa. Então eu acho que a gente está aí num momento histórico, todos nós, que exige muita calma e muita reflexão, porque temos caminhos que potencialmente podem ser muito positivos para a sociedade, mas também podem ser muito negativos e afetar o mundo de maneiras que a gente não consegue nem prever, e vai ser difícil depois de frear essa movimentação. Você já falou que esse livro ele é destinado, então, para estudantes, para quem quer conhecer um pouquinho também do marketing, ver uma visão diferente, né, do marketing. O que mais se encontra aqui para a gente dar um spoiler? Olha só, a gente tem muita coisa mostrando como algumas práticas que nós temos hoje, comuns nas nossas empresas ou nas nossas relações comerciais, elas são super antigas. Vou te dar aqui um exemplo. Existia há muitas centenas de anos uma coisa que era chamada as guildas medievais. As guildas medievais, eventualmente, o pessoal vai se lembrar, quem assistiu aquele filme Senhor dos Anéis, né? Aquele baixinho que protege o anel, que é o Hobbit, ele é da guilda dos bolseiros, né? A guilda, na verdade, eram grupos, começou na Idade Média isso, grupo de artesãos que faziam sapato, faziam ferramentas, construíam casas, né? Tudo muito manual, obviamente. E esses grupos de artesãos, para poder se proteger, né? Proteger não só aquele conhecimento, né? Porque é o conhecimento que eu tinha, que aprendi, né, ou desenvolvi ao longo de anos para poder fazer roupas melhores, eu passo depois para um aprendiz, né? Isso vai sendo depois perpetuado, não tinha cursos ou escolas. Era uma coisa muito privilegiada você aprender essa profissão, né? Então, esses grupos de artesão tentavam proteger as suas
práticas e as suas habilidades, por um lado, mas também proteger de fato contra assalto, né, contra saques, porque imagina a gente pegar o nosso produto e ir do São Paulo até o Rio de Janeiro para poder vender lá no Porto do Rio. Hoje em dia, 6 horas de carro, sei lá, 5 horas de ônibus, 1 hora de avião. Naquela época, era muitas semanas, né? E aí, no escuro, sujeito a tudo que você puder imaginar. Então, essas pessoas, esses artesãos, se juntaram nesses grupos chamados de guildas, né? Guildas de artesãos. E aí, esse grupo tinha uma série de regras para poder ver quem é que vai ser aceito na nossa ordem aqui, vamos dizer assim. Quem é que tem permissão para abrir uma loja, né? Uma loja lá de sapato. Né? Olha, a Priscila ela aprendeu com a gente como fazer sapato. Só que você não pode abrir uma loja aqui, porque aqui já tem lá da Maria. Você pode abrir só na outra. Né? Temos que regular a qualidade do produto, afinal o nosso nome que está aqui, o preço, você não pode cobrar mais do que tanto, nem menos do que tanto. Tudo era muito controlado. Certo. Esse embrião, há centenas e centenas de anos, é um pouco do que a gente vê nas empresas, é um pouco do que a gente vê lá nas ordens também de advogado, de contadores, né, nas associações profissionais, associação de jornalistas. Então, isso foi tudo resquício daquela época. Então, tem muita coisa que eu tento mostrar no livro, falando, olha, tá vendo isso aqui que hoje é muito comum no nosso dia a dia, ou às vezes até algumas coisas que a gente acha que são novidades hoje em dia, já acontecia lá atrás. Por outro lado, eu também faço algumas críticas, às vezes fortes, mas muito bem embasadas, a práticas, como eu disse antes, irresponsáveis de empresas. E também vou te dar um exemplo. A gente, por exemplo, tem um caso recente de um empresário muito conhecido, internacional, que ele trabalha, de certa forma, com a empresa dele nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil ele queria trabalhar de uma outra maneira, permitindo lá que a rede social dele pudesse se falar qualquer tipo de coisa, inclusive disseminar crimes, por exemplo. Ou seja, lá num país mais sério, eu vou seguir as regras. Né? Eu não posso falar certas coisas, porque senão a minha empresa vai ser fechada. Mas aí no Brasil, que é festa, né? Aí eu vou fazer o que eu quiser. Isso é uma coisa que acontece bastante, eu falo no livro. Não é só essa empresa hoje de tecnologia. Você tem, por exemplo, empresas nórdicas, que lá nos países, Noruega, Suécia, por exemplo, se você pegar um papel e jogar no lixo, você é multado. Né? No chão. No chão, no lixo não, me desculpe, perdão. Você jogar no, você vê que, se jogar no chão, você é multado. Né? E, entretanto, aqui, um caso real, uma dessas empresas tinha uma fábrica e tinha muitos detritos, né, lixo tóxico, etc., etc., e ela, conscientemente, fez uma série de tubulações subterrâneas com mais de 2 quilômetros. Você vê o trabalho que tiveram. Mais de 2 quilômetros para despejar num rio lá longe da fábrica. No país deles, você não pode colocar mas aqui no Brasil não, vamos fazer. Então, eu acho que é mais um exemplo de provocações que eu trago para que a gente fique um pouco mais alerta e um pouco mais crítico. Um pouco mais crítico em relação às empresas com quem a gente se relaciona. Porque, por vezes, pode ser uma marca, Priscila, que você compra todo dia um leite em pó para o seu filho, por exemplo, ou para a sua filha em casa. E aí aquela latinha, ela tem lá uma embalagem que você já está acostumado, e a 500 gramas custa, por exemplo, R$20. Só que agora aquela empresa continua com aquela lata, igualzinha era antes. Tudo igual. Continua também R$20. Só que não traz mais 500 gramas, é 450. E a gente não percebe isso, então a gente é enganado por aquilo. Então também eu tento ilustrar e elucidar algumas dessas práticas para que a gente seja um pouco mais esperto, malandro, vacinado na hora de se relacionar com as empresas. Bom, nosso papo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação aqui com a gente de Nino Carvalho, que é especialista em marketing, também autor do livro Mais Marketing, Menos Guru. Então, agradeço a sua participação hoje aqui com a gente, falar um pouquinho desse assunto que é importante, né? Trazer consciência para as pessoas, para as escolhas. Elas podem até entrar ali nesse jogo que é feito, mas que seja consciente então, né? Exatamente, muita responsabilidade, muita ética e, claro, é aquela coisa, né, de não faça ou não pratique ou não fale o que você não queria que fosse contra você mesmo, né? Verdade. Obrigada. Muito obrigado.
A Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.